Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que vão? Aqui mais uma vez vamos falar sobre treinamento intervalado, sobre emagrecimento. Você que já faz um programa comigo e que esse vídeo aqui ele vem esclarecer alguns pontos, algumas dúvidas, né, que muitas vezes a gente não tem tempo de conversar, né, quando a gente está conversando aí online ou de maneira presencial. Tá? Então essa dica vale para vocês que são meus clientes e para todos que são interessados aí, que já fazem um programa de treinamento, é de fato muito útil. Tá? Então, falando aí sobre treinamento, né, você que treina aí para sedentarismo, né, para você sair do sedentarismo, ou você que treina para emagrecer, para melhorar o seu condicionamento físico, a gente vai falar sobre as pausas, tá? Vou falar contigo sobre a pausa de treinamento. Existem dois tipos de pausa, tá? Que é a pausa ativa e a pausa passiva, tá? A gente vai falar desses dois elementos aqui, tá? Então, eu posso prescrever para você aí um ou outro, tá? Tudo vai depender de quê? Tá? Primeiro, especificidade, o princípio da especificidade, que é um dos princípios do treinamento desportivo, e um outro princípio que é a individualidade biológica. Tá? Então, dentro desses dois elementos aí, tá, é que eu vou avaliar qual tipo de intervalo que eu vou prescrever para você, tá? O que vai ser mais interessante, ou por que um ou por que outro. Tá? Então, no caso da pausa ativa, o que é uma pausa ativa? É quando eu reduzo a intensidade, que pode ser a velocidade ou a carga. Tá? A velocidade, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui da bicicleta. Né? Se você faz um ergômetro, que é o ciclo ergômetro, a bicicleta, eu posso pedir para você pedalar a 100 RPM por 2 minutos, 3 minutos, e depois pedir para você reduzir essa velocidade para 50 RPM. Isso é uma pausa ativa, tá? Então é uma pausa onde você não para, tá? Você tem aí uma recuperação, mas só que de maneira ativa, com uma intensidade mais baixa. A pausa passiva é aquela que você para totalmente. Eu te dou um estímulo, né, seja forte ou moderado, de acordo com o condicionamento de cada um. Então eu peço para você parar totalmente, você não se movimenta durante o período de descanso, de recuperação, tá? Então essa é a pausa passiva. Qual dos dois eu vou usar, né? Bem, a pausa ativa, tá? Com a pausa ativa, para a gente manter um treino com intensidade elevada por mais tempo, né, pode ser prejudicada. Tá? Com a pausa passiva eu consigo manter o treino com intensidade alta por mais tempo. Tá? Então, o que eu costumo fazer? Se os estímulos eles forem mais fortes e longos, é melhor trabalhar com a pausa passiva. Os estímulos menos intensos e curtos, eu posso trabalhar com pausa ativa. Tá? Então, estímulo forte e longo, pausa passiva. Estímulo menos intenso e curto, pausa ativa. Ok? Então, vamos lá. Para iniciante, tá? Para aquela pessoa que está numa fase básica de treinamento, a pessoa que está começando agora a pegar condicionamento físico, que está treinando aí, seja para melhorar o condicionamento físico dela para as atividades do dia a dia, né? Ou porque ela trabalha, né, e o trabalho dela exige, né, um esforço braçal grande, ela precisa melhorar o condicionamento dela, ou para quem treina para emagrecer, que é também uma das consequências do treinamento, é o emagrecimento, tá? Eu costumo trabalhar primeiro com a pausa passiva. Tá? Então, a pessoa que começa um programa de condicionamento comigo, tá? Normalmente eu começo com a pausa passiva. Tá? Mas claro, pode haver casos de pessoas que eu prescreva o outro tipo de pausa, tá? Que é a pausa ativa, porque isso vai depender da avaliação que eu fiz dela. Ok? Tá? Então, uma coisa que vai influenciar a pausa ativa ou a passiva, se eu vou passar uma ou outra, vai ser o protocolo de treinamento que eu vou passar para essa pessoa. Por exemplo, se eu passar um Tabata,
né, que é um protocolo onde você tem um estímulo de 20 segundos e 10 segundos de recuperação, de repente não é aconselhável eu prescrever uma pausa passiva, por exemplo, numa esteira. É inviável de fazer isso, na verdade, tá? Porque vai prejudicar mais o treino do que ajudar. Você dá os 20 segundos de estímulo, e quando você termina os 20 segundos, você tem 10 segundos de recuperação, e até você reduzir a velocidade dos níveis mais intensos, a velocidade mais alta para a velocidade de recuperação, já se passaram os 10 segundos. Tá? Então, tem essa questão da conveniência, da adaptação, de onde que eu vou adaptar o treino, em qual situação que eu vou aplicar esse treino. Tá? Então, se você tem uma bicicleta em casa, eu posso usar a pausa passiva. Tá? Se você é um cliente meu aí que você tem a esteira, tá? Já fica complicado de eu fazer isso. Então, por isso, tá? Que em muitos casos, mesmo você não tendo aí um nível de condicionamento, e ser melhor, no caso do iniciante, usar uma pausa passiva, eu posso passar para você uma pausa ativa. Tá? Até porque não existe receita de bolo nesse caso. Tá? Não tem uma fórmula mágica. Tá? Então, tudo é adaptável nesse caso. Tá? Mas o ideal é que seja a pausa passiva, ok? No caso de iniciantes. Tá? E conforme ele vá ganhando condicionamento físico, né, eu passo a adotar a pausa ativa. Tá? Por quê? Porque ela tem um gasto calórico maior, tá? No final do treino. Tá? É claro que com a pausa passiva eu consigo treinar, você consegue fazer exercício por mais tempo. Tá? Você consegue dar um estímulo mais forte, tá? Vai ter um intervalo de estímulo de exercício com intensidade alta mais forte, tá? E você vai conseguir durar mais tempo, tá? Mas para efeitos de gasto calórico, a pausa ativa, um treino com pausas ativas são melhores. Tá? Então, com o tempo, tá? Com o ganho de condicionamento, a gente vai passando a adotar a pausa ativa. Tá? E o tempo de recuperação, a tendência é que ele vá reduzindo, conforme você vai melhorando o seu condicionamento. Tá? Então, tudo vai depender do contexto, tá? E de cada indivíduo. Tá? É necessário que a gente avalie para que se possa tomar a melhor decisão. Tá ok, gente? Então, essa é a dica de hoje e um grande abraço.